Olá, os meus irmãos e amigos, aqui é Cláudia Souto, média escritora, espírita, umbandista, teóloga, uma das escritoras da Bíblia Real, a primeira Bíblia espírita do mundo. Eu quero falar uma coisa rapidinho, um assunto muito importante, que é muito disseminado, por aí nas doutrinas, na doutrina universal, no catolicismo universal, porque universalmente somos todos católicos, todos viemos da mesma doutrina católico-romana que se iniciou após a partida de Jesus, onde se iniciam todas as religiões do mundo. Existe uma crença muito antiga, e ela está escrita na Bíblia, e deturpada pelos pregadores com a intenção realmente de desqualificar e desmoralizar a nossa doutrina, a nossa religião espírita, ou por falta de conhecimento, sendo falta de conhecimento, ok? Mas agora nós daremos o conhecimento correto. Jesus, de fato, caminhou por sobre as águas? Jesus andou sobre as águas? Mas é possível alguém caminhar por sobre as águas? Eu diria que é humanamente impossível, nem naquele tempo, nem naquela época, nem hoje e nem tempo algum. Ninguém pode caminhar sobre as águas. Nas escrituras sagradas, na Bíblia social, quando diz que Jesus caminhou por sobre as águas, não se referia à matéria carnal, não se referia ao homem Jesus, referia-se ao espírito de quem havia sido o homem Jesus em terra. Naquela noite, os discípulos haviam entrado no barco, estavam todos no barco e Jesus não estava. Diz no versículo anterior ao que ele caminhava por sobre as águas, que um dos discípulos viu Jesus caminhando, e Jesus caminhava como quem estivesse caminhando por sobre as águas. A porta se abriu, aliás, a porta não se abriu e Jesus adentrou ao barco. Isso mostra, Jesus adentrou ao barco em espírito, porque a porta não se abriu. Jesus não estava em matéria, ele já estava em espírito. Naquele momento, ele já havia partido do campo terreno para o campo espiritual. Os discípulos, bons médiuns que já eram, tinham a capacidade de enxergar Jesus em espírito. Então, quando narra um dos discípulos que via Jesus andando como se estivesse por sobre as águas, ele queria se referir: estávamos todos no mar e não em solo terreno, ou seja, não tinha possibilidade dele estar andando em terra. Não era um homem, era um espírito. Foi isso o que ele quis dizer. E não que Jesus caminhou por sobre as águas, porque é humanamente impossível. Não foi naquela época, não será hoje e jamais será. Ninguém caminha por sobre as águas. Jesus, homem, também não caminhou. Então, esse é um tema muito importante, porque é muito abordado, principalmente porque mostra um Jesus e seus discípulos espíritas. Jesus apareceu em espírito. Os discípulos viram o mestre em espírito, ou seja, todos espíritas, porque acreditaram, porque creram naquilo que eles viram, um espírito, porque Jesus já não estava mais em terra. Para você conhecer um pouco mais sobre a história de Jesus, sobre essa história e muitas outras, conheça a Bíblia Real, leia a Bíblia Real. Se você ainda não tem a Bíblia Real e quer ter a Bíblia Real, acesse um dos canais ou pelo site da editora, que é www.editoravidadebravos.com.br, ou nas livrarias, Livraria Martins Fontes, Livraria Cultura, ou nas casas de artigos religiosos. Leia a Bíblia Real, conheça verdadeiramente a história, conheça a sua história espiritual e a raiz da sua história espiritual. Nós, espíritas, fomos por muitos anos desqualificados e desmoralizados por muitas doutrinas religiosas que nos desqualificam até hoje, sendo que tudo que existe nas escrituras sagradas
refere-se ao espiritismo. Refere-se a um Moisés, espírita que praticava o espiritismo, que praticava magia de transformação. Refere-se a um Jesus, espírita, que praticava também igualmente magias de transformação para que ele pudesse fazer as obras dele em terra. Ou seja, as Sagradas Escrituras referem-se aos espíritos, aos espíritas. Estamos todos nós lá, assim como estamos todos nós na Bíblia Real, a Bíblia do Espírita. Pois é, Cláudia, falou com grande propriedade. Porque todas as religiões do mundo são espírita. Ah, vão me condenar? Porque sou um espírita. Mas eu quero lhe dizer, se falássemos na Igreja Católica que tem São Sebastião, São Lázaro, tem vários outros santos, São Pedro, São Lucas, eu vos pergunto, ele é Deus? Não. Então o católico está seguindo o ensinamento de vários e aprendendo com vários espíritos que não é Deus. E, por ironia, quase todos eles pisaram na terra. Exato. Então, o católico é espírita, sim, católico é espírita. Como aprende até hoje como eu sou um espíritos. cristão, espírita. Aí você pega algumas outras religiões que falam em Isaías, Moisés, Abraão, Noé, Isaac, Jacó. Algum deles é Deus? Não. Então essa outra religião segue vários espíritos que também já estiveram entre nós, podemos dizer, estão desencarnados. Correto. E pratica seus ensinamentos. Então eu poderia chamar que ele é também o nome da sua religião, evangélico espírita, católico espírita, xixinoe espírita, umbanda espírita, candomblé espírita, enfim, todas as religiões são espíritas sim, com cada um com seu nome, né? Católico, crente, protestante, umbanda, candomblé, todos. Você fala com muita propriedade, filha, porque tem razão. Todos aqueles que seguem o ensinamento de um espírito é um espírita. Portanto, todas as religiões do mundo são espíritas. Mas cada um com sua doutrina, seu segmento e seu caminho. E se achar que não é verdade, eu estou bem à disposição para nós dialogar sobre o assunto. E eu vou, como estou te provando, vou provar você com toda certeza do que Cláudia Souto está falando, do que eu estou falando, é a mais pura verdade com relação à nossa religião. Por isso somos o núcleo De todas as religiões. Graças a Deus. Nós não precisamos estar escondendo, nós somos o que somos. Tá? Não somos melhor que ninguém, mas somos exatamente o que somos. Porque todos, sem exceção, são espíritas nesse mundo. Que Oxalá nos abençoe. Que Deus ilumine a cada um de vocês, grato pelo carinho, e acesse aí, dá o sininho, né? Dá um like no nosso vídeo. Eu não sei muito bem como essas coisas, porque eu sou da antiga, mas nos ajude a continuar levando informações sadias, verdadeiras e honestas no caminho da sua religião. Muito obrigado.